Sejam bem-vindos, alunos do nono ano, para mais uma aula aqui nesse canal. Uma aula agora sobre temperatura e escalas termométricas. Então, quem não entendeu o assunto anterior, é lógico, dê uma olhadinha nas aulas. Mas a partir de agora a gente vai começar a trabalhar uma coisa nova, pessoal. Então, quem não estava entendendo o assunto com relação a movimento, a velocidade, esquece um pouquinho aquilo. E agora a gente começa meio que do zero, com outro assunto que é temperatura e escala termométrica. Na verdade, é a parte da termologia, que estuda temperatura e calor. Vai ser um outro estudo. Então vamos lá, vamos começar. Então a gente começa dizendo o que é temperatura. O que é temperatura? A gente sabe quando está quente, quando está frio. A gente sabe, por exemplo, que isso está muito relacionado à vida de algumas criaturas. Por exemplo, o vírus o coronavírus, não é? Está relacionado com o aumento da temperatura, essa diminuição de casos. A gente viu isso na Europa e eles estão com medo agora, porque enquanto aqui volta a esquentar, né, durante o ano, lá volta a esfriar. Mas isso não vem mesmo o caso da análise que a gente está fazendo, da definição de temperatura. Então, é medida do grau de agitação das partículas. A temperatura está diretamente relacionada à agitação das partículas. Professor, que partículas? Todas as partículas subatômicas que vocês estudaram em química, lembram? Quais são elas? Prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas estão sempre vibrando. Então, vamos falar aqui de átomos e moléculas que formam todos os corpos que vocês imaginarem. Essas partículas estão sempre vibrando. E essa vibração está relacionada com temperatura. Se a temperatura aumenta, a vibração aumenta. Tá vendo esse bichinho atrapalhar de novo? Esse bichinho já atrapalha. Então, aqui eu peguei, por exemplo, essa animação. Um líquido. O líquido tem as partículas vibrando. Essa vibração todo corpo tem, o corpo humano tem, a parede que você olhar tem, o chão tem, todo sólido, líquido ou gasoso tem a vibração das partículas, mesmo que as partículas estejam próximas umas das outras, que é o caso do estado sólido, todo o corpo vai ter essa vibração. Essa vibração, essa agitação aqui, é a famosa temperatura. Agitação, temperatura. Lembrou disso? Das partículas, certo? Mas, professor, estou aqui, eu não vejo o meu corpo tremer se eu aquecer. Não é o seu corpo, não é algo macroscópico, é algo microscópico. Alguns dos fenômenos que a gente vê ocorrem microscopicamente, a temperatura é uma delas. Embora a gente sinta na pele, literalmente, quando há uma variação de temperatura. Então, temperatura, ela altera a densidade dos corpos. Como assim, professor? Um corpo mais quente, quanto mais quente ele vibra, mais leve ele fica, leve entre aspas. Por quê? Porque as partículas ficam mais distantes, ficam mais agitadas. Quanto mais quente, maior a vibração, menor a densidade. Aprenda isso, é por isso que um balão sobe quando o fogo é aceso. O balão acende com S. Ele fica mais leve, entre aspas, certo, pessoal? Não é que ele fique mais leve, o peso é o mesmo. Ele fica, o ar do balão fica menos denso. E o contrário, quando a temperatura cai, quando a temperatura diminui, ou seja, quando fica mais frio, as partículas vão ficando cada vez mais próximas. É por isso, por exemplo, que a água vira gelo. E se você pegar, a gente pudesse fazer uma análise tal qual essas figurinhas aqui, você ia ver, no quente, agitação, distância, bagunça. No frio, uma união maior, um corpo mais denso, mais pesado. É por isso que o ar frio ele é mais pesado, ele tende a ficar aqui. A gente relaciona com essa crise do coronavírus durante o inverno também. Por que se teve tanto medo do coronavírus durante o inverno? Porque durante o inverno, aqui embaixo, nós temos uma camada de ar que ficaria fria, não sobe. Essa camada de ar não sobe em dias frios. Então, com isso, não só o coronavírus, o que você imaginar de poluente, de tudo que fica no ar, fica preso aqui embaixo. É por isso que se tem tanto medo do inverno, né? No inverno, o frio faz com que o ar fique, entre aspas, preso. Quer um exemplo disso aqui em Cabedelo, nossa cidade? Quando você passa ali no São Brás, em horários frios ou em dias frios, você sente o cheiro do café de longe.
Você passar no dia quente, você já não sente. Poxa, esse povo só trabalha de madrugada, então só trabalha em dia frio? Não, gente. É que em dias frios o cheiro do café se espalha praticamente na horizontal. Então, de novo, só voltando aqui para o quadrinho, se ficar quente, menos denso, se ficar frio, mais denso. Por isso também que o ar-condicionado você tem que colocar na parte de cima da sua casa, porque o ar frio ele desce e o ar quente ele sobe. Ponto final nessa explicação aqui, tá bom. Quente e frio, tinha falado isso. A temperatura também varia com os estados, que a partir do ensino médio, é bom que você tenha isso, a gente chama de fase da matéria, as fases, fase sólida, fase líquida, fase gasosa. Não é que seja errado chamar de estado não, certo, gente? É porque é comum também chamar de fase. Principalmente quando você pega uma só substância, como a água. A água tem a fase líquida, tem a fase sólida, que a gente chama de gelo, e tem a fase gasosa, que a gente chama de vapor. Então, ó, aqui nós temos as fases da matéria, como eu falei, né? Sólido, líquido, gás, e aqui tem até o plasma energizado, certo? Que é um dos estados da matéria, considerado novos estados da matéria, que a gente não ensina aqui no ensino médio, ou no ensino fundamental, onde vocês estão. Olha, e a gente já começa com alguns exercícios. Qual a parte da física que estuda energia térmica? Estuda temperatura, que estuda calor, acabei de falar. Ah, professor, mas não escrevi, mas até pela lógica, né? Mecânica a gente já viu, estuda velocidade, aceleração, magnetismo estuda atração entre metais, eletricidade estuda a corrente elétrica e suas decorrências e as cargas elétricas. Sobra a letra D, por eliminação, termologia. Olha a outra aqui relacionada com temperatura. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura, de forma correta. É a energia que se transmite de um corpo a outro. Temperatura não é energia, certo, gente? Ela está relacionada com a energia, mas ela não é energia. Temperatura não é energia. Matou a questão. É uma forma de calor? Também não. Calor é outra coisa. Calor e temperatura, aprendam isso. A temperatura é diferente de calor. Energia térmica em trânsito, de novo, a energia, gente. Falou energia, não é temperatura. Temperatura não é forma de energia. Então, sobraram duas respostas aqui que são bem parecidas. Ó. Primeira metade de cada uma delas é igual. É o tipo de questão que mata, né? Se você não souber. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Até aí, a letra D e a letra E estão corretíssimas. E agora vamos para o que mata a questão. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor a temperatura? Claro que não, né, gente? A gente acabou de ver aí no figurinho, então a resposta correta é a letra E. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior a sua temperatura, ou seja, o corpo está ficando mais quente. Mais um exercício. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado, ou seja, aquele corpo que vai refletir o calor. Certo? Vamos supor assim, não é formado de alumínio, certo? Ele vai refletir o calor. E o outro, corpo aluminizado A, e o outro, corpo negro. Um corpo negro, o corpo negro absorve calor. Lembra disso, gente? Se você usar roupas escuras, você fica quente, então tem que tomar banho toda hora e tem que lavar a roupa, senão fica fedorento. Que ficam expostos ao sol durante uma hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Então, coloquei aqui os dois corpos, o que reflete e o que absorve, no sol. Ao sol, certo? Não no sol, né? Senão tem que pegar o foguete. Ao fim de uma hora, não se pode dizer qual a temperatura é maior. As temperaturas são sempre iguais. Após uma hora, a temperatura de N é maior do que a de A. Corretíssimo. Porque N absorve mais calor. N, né, o corpo negro, absorve. Diz que a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de N aumenta. Só de início não. As temperaturas de N e A decrescem devido à evaporação, depois cresce, blá, 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 blá. Não. Resposta correta, letra C. Certo? O corpo que absorve, ele tende a ficar mais quente, ele está absorvendo energia. A energia está relacionada com a temperatura. Está relacionado, não é. O que acontece com as moléculas de uma substância, mas olha o negocinho chato. Quando esta é aquecida, olha o pronome demonstrativo aí que costuma atrapalhar muita gente. Esta quer dizer algo perto. Então esse esta está se referindo à substância
Então é como se eu perguntasse assim, o que acontece com as moléculas de uma substância quando a substância é aquecida? O que acontece com as moléculas quando eu aqueço? Obviamente, a gente já viu isso, se eu aqueço, estou aumentando a temperatura, se está aumentando, fica mais agitado. Então, fica mais agitadas. E se fica mais agitada, gente, fica menos denso. Menos denso quer dizer mais afastadas umas das outras. A resposta está de cara aqui, letra A. Quanto mais aquece, mais agito. E se tem agito, tem que estar distante umas das outras. Grandeza termométrica. Nome um pouco estranho, para quem nunca viu. Mas, de novo, termo. Está relacionado com calor e temperatura. A métrica vem de medida. Então a gente vai medir a temperatura com algumas grandezas. Mas, professor, a temperatura não se mede com o termômetro não, que eu estou vendo aí? Sim, mas o termômetro funciona como, gente? Com algumas grandezas, os caras que criaram os termômetros. Então, é a propriedade física de uma substância que varia de forma que você pode medir, por isso ela é mensurável, com a temperatura. Ou seja, é algo que varia com a temperatura de forma que eu possa medir. Exemplo, comprimento, volume, resistência elétrica, tem vários. Eu ainda não entendi, professor. É o seguinte, gente, você vai fazer um termômetro, vai fazer como? O que é que eu posso usar? Então, ó, eu posso usar o volume de uma substância. Como assim volume, professor? Tem aqui um exemplozinho aqui desse termômetro. O líquido, ele aumenta e diminui com a temperatura. Não é isso, gente? O volume de líquido. Então, volume de um líquido. Comprimento. O comprimento de alguns metais não muda com a água. Ou com a temperatura, perdão. Muda com a temperatura. Resistência elétrica. É por isso que tem muito termômetro elétrico. Professor, não vejo termômetro ligado na tomada. Gente, cuidado. Quando eu falo elétrico, pode ser uma bateria, uma pilha. Seu celular é elétrico, gente. O relógio de muita gente é elétrico. Tem pilha, tem bateria. Certo? Esqueça essa coisa de elétrico tem que estar na tomada. Não. Quando eu falo elétrico, funciona baseado na energia elétrica. Não me interessa a fonte. E a fonte de uma pilha, a fonte de uma bateria. Certo? O motor de um carro tem partes que são elétricas. Então, olha só os tipos de termômetro. Tem um monte, né, gente? A gente viu muito aí. Esse termômetro aqui colocado na sua testa aí, quando você vai nas lojas, nesses tempos estranhos que a gente está vivendo. Mas tem esse aqui que enfia na sua boca. Tem outro aqui que, ó, aqui é digital. Aqui é o termômetro, famoso termômetro clínico. E por aí vai. Ainda tem mais uma fotozinha aqui com mais. O termômetro é um sensor de temperatura. Ou seja, ele sente, ele entra em contato com o objeto, entra em equilíbrio térmico com o objeto, e passa para quem está efetuando a leitura o valor dessa temperatura. Tá? Então, um instrumento usado para medir a temperatura. É composto por um elemento sensor. Aí o elemento que eu disse, professor, que elemento? Aí depende. Pode ser um líquido, como é no caso daqueles termômetros clínicos que tem um líquido prateado, que é o mercúrio. Ou pode ser o CCl4, né? Tetracloreto de carbono. Eita, saiu dessa vez. Pode ser também resistência elétrica. A maioria desses termômetros digitais utiliza um circuitozinho elétrico sensível à temperatura. Então, tem propriedade termométrica, todos eles. Olha os tipos de termômetros. Nós podemos ter o pirômetro. A gente pode ter um termômetro a gás. Olha aí o volume de um gás usado para medir temperatura. Um termômetro metálico. Essa mola aqui, ela se dilata, certo? Quando aquecida, aí faz o ponteiro andar. Termômetro clínico. A gente pode ter N termômetros. Um parêntese aqui. Quando a gente fala N, o N no singular já quer dizer vários, certo, gente? Então jamais diga N termômetros. Está errado. É N termômetros. Porque N no singular já quer dizer vários. É um erro muito comum a pessoa dizer assim, ah, isso aqui tem, eu posso fazer isso de N maneiras. Está errado, gente. É erradíssimo. Muito errado. É N maneiras. Voltando para os exercícios, em qual dos princípios abaixo é baseado o funcionamento do termômetro? Dilatação dos corpos, sensação térmica, calor ou umidade? Certo? Qual desses princípios abaixo você pode usar para o funcionamento de um termômetro? Certo? A resposta correta é a letra A. A gente já viu aí nos tipos de termômetro que tem termômetro que se baseia na dilatação de um líquido, na dilatação de um metal. Sensação térmica não, gente. Sensação térmica é outra coisa.
Calor é um tipo de energia, a gente já viu. E umidade é a quantidade de moléculas de água que contém o ar. Também não está relacionado com o funcionamento do termômetro. Escalas termométricas. Tá bom, tem um termômetro, tem um númerozinho lá. Como é que eu vou medir a temperatura? Aí vieram várias pessoas, inclusive eu posso criar minha escala termométrica, qualquer estudante pode. Foram várias escalas criadas. Dessas várias escalas, sobraram 3 até hoje. Tem uma que ainda é utilizada em alguns lugares lá da França, que é a escala Reaumur. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Reaumur. Mas a gente tem que ver a nível de sala de aula. Pode até cair alguma questão, por exemplo, em um Enem, mas aí ele vai ter que dar os parâmetros para você calcular. As escalas que você tem que conhecer mesmo são estas. Ó. Celsius, que foi determinada no ano de 1742, não precisa decorar ano, certo? Não estou doido aqui na aula de história, mas é bom saber. Pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Os valores atribuídos para o ponto de fusão e ebulição foram reorganizados depois. Então, ele utilizou como substância padrão a substância que mais aparece na face da Terra, a água, e atribuiu o 0 para o ponto de ebulição e o 100 para o ponto de fusão. Tempos depois, outros cientistas vieram e disseram, não é assim não, vamos inverter isso, porque senão fica difícil de medir temperatura, já que a temperatura aumenta. Então, hoje em dia a gente diz que o 0 é para o ponto de fusão e o 100 para o ponto de ebulição, correto? Que é utilizada hoje em quase todos os países, né? Inclusive o nosso, quando a gente até faz errado. Hoje está fazendo 20 graus, hoje está fazendo 30 graus. Não, né? Está errado. Correto é dizer, hoje está fazendo uma temperatura de 30 graus Celsius. Hoje está fazendo 40 graus Celsius. Não fale só graus, é errado. Mas, professor, o senhor entende. Não tem isso de entender, gente. Vocês estão em um ambiente acadêmico. Vai escrever, vai falar, tem que falar da forma correta. Certo? Mas já vi muito repórter dizendo 20 graus centígrados, que também é errado. É errado. Certo? É repórter, não é você. Você tem que falar correto, você é estudante. É utilizado hoje em quase todos os países. Vamos lá para a próxima. Fahrenheit. Sugestão aí de nome de filho para vocês. Tô brincando, né? Eu sei que vocês preferem Enzo. Foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit no ano de 1724. Então ela veio até antes da escala Celsius. Ó. Dá uma olhadinha. Trata-se de uma escala que foi muito utilizada nas colônias britânicas. E por fim, a escala Kelvin. Foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro islandês William Thomson. O que é que tem a ver Kelvin com William Thomson? É que esse William Thomson, ele era conhecido, certo? Lá na região da Grã-Bretanha como Lord Kelvin. Daí o nome, a escala Kelvin. A escala de Kelvin, a escala de Kelvin, a escala Kelvin. Ele era conhecido como Lord Kelvin. Aí, porque ele era conhecido como Lord Kelvin, não me pergunte. Era necessário uma escala termométrica que pudesse atribuir ao material total ausência de movimentação de suas partículas, o que ele chamou de zero absoluto. Em outras palavras, é a escala mais real que existe. Mas, professor, e por que a gente não adota essa? Porque hoje em dia já se usa a Celsius e em outros países Fahrenheit com tanta frequência que ia demorar séculos para que a gente acostumasse a trabalhar com Kelvin. Mas a Kelvin é a escala mais correta. Ela é baseada no conceito de temperatura. Vibrou tem temperatura, não vibrou não tem temperatura, escala mais baixa. E a escala, o valor mais baixo de temperatura que existe é o zero absoluto, porque a escala Kelvin também é chamada de escala absoluta. É uma escala que não apresenta valores negativos. Por exemplo, você pega a escala Celsius, né, que é a nossa, coloca alguma coisa na geladeira, coloca naqueles freezers para congelar, uma cerveja, um refrigerante. Eu indico um refrigerante mais do que cerveja. Aí tem gente que tem, o pessoal da saúde vai dizer, não, é melhor um suco. Mas seja lá o que você coloca na geladeira, você vai perceber, se for um freezer daqueles que tem um termostato, que a temperatura fica abaixo de zero. Ué, como é que existe temperaturas abaixo de zero? Existe se for na escala Celsius, se for na escala Fahrenheit, que são escalas tradicionais, que utilizam substâncias como parâmetro. A escala Kelvin não, gente. A escala Kelvin é o conceito de temperatura. Então, o menor valor de temperatura que existe qual é? É o zero absoluto, é o zero Kelvin.
Professor, quanto vale isso na nossa escala em Celsius? Seria menos 273, anote aí, ó, menos 273,15 graus Celsius. É a menor temperatura que existe. Então, jamais você vai encontrar uma temperatura de menos 280 graus Celsius. Menos 300 graus Celsius. É erradíssimo. Não existe. Então, não apresenta valores negativos para a temperatura e a escala termométrica adotada pelo sistema internacional, ou seja, pela física, pelas ciências de uma forma geral. Que é só uma curiosidade, certo, gente? Quando eu falei que a escala Celsius é a escala mais utilizada no mundo, olha onde ainda é utilizada a escala Fahrenheit como padrão. Então, você vê aqui Estados Unidos, você vê aqui outros pontinhos que são os países Porto Rico, os países da América Central, aquele pessoal que é dominado pelos Estados Unidos, dominado, que eu falo, culturalmente, mais do que o Brasil, para você ter ideia. Eu tenho países gelados, certo? Ali na fronteira do Canadá. Tem mais alguns pontinhos aqui, tem alguma parte na África. E em menor escala na Europa. Na Europa tem algumas regiões que utilizam a escala Fahrenheit, só que não merece nenhum ponto. Não apareceu aí. Olha aqui a comparação entre as três escalas principais. Escala Celsius, que a gente escreve assim, ó, graus Celsius. Tem 100 divisões entre o 0 e 100, né? Ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. Escala Fahrenheit, ponto de fusão 32 graus Fahrenheit, aí se escreve assim também, ó, graus Fahrenheit. E ponto de ebulição 212. Professor, não entendo, muito confuso isso. Quer dizer que se eu utilizar a escala Fahrenheit, eu não vou conseguir ferver a água a 100, não? Só o termômetro, certo? A temperatura é exatamente a mesma. Só o valor que é diferente. Vocês conseguem compreender isso? Não, professor, ainda não entendi. Pense num dólar. Certo? Eu tenho $1. $1 hoje está quase R$6. É incrível, isso está terrível. Mas esqueça coisa sociopolítica. Então $1 vale R$6. Só muda o valor. Mas exatamente o mesmo. Então aqui, ó. 32 dólares, né? 32 graus Fahrenheit equivale a 0 Celsius. 212 graus Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius. Mas é exatamente a mesma temperatura. É a água virando gelo e a água virando vapor. Para a escala Kelvin, olha a curiosidade da escala Kelvin. Aqui é graus Celsius, bolinha. Graus Fahrenheit, bolinha. Na escala Kelvin não tem esse de bolinha não, certo, gente? É só o K. Você vai falar... Você não fala 13 graus Kelvin, você fala 13 Kelvin. Você não fala 20 graus Kelvin, você fala 20 Kelvin. Certo? Não tem a bolinha, é a escala absoluta. Tem também 100 divisões, é por isso que a escala Celsius você não deve chamar de centígrado, porque centígrado pode ser qualquer escala. Por isso que é errado. 12 graus centígrados está errado. 12 graus Celsius. E a escala Kelvin, o ponto de fusão dela é 273 Kelvin e o ponto de ebulição 373 Kelvin. De novo, a mesma analogia, certo? É o mesmo valor. A água vira gelo a 273 Kelvin. A água vira vapor a 373 Kelvin. Sempre lembrando que isso aí não está levando em consideração a variação de pressão, né? Que a pressão afeta um pouco essa mudança. Mas, basicamente, é isso. Não existe... valor negativo da escala Kelvin, como eu já falei. E como é que transforma, professor? Que é justamente o final da aula de hoje. Nós temos a equação termométrica. Você deve ter aí em mão, deve começar a trabalhar com ela. Onde eu tenho C, que alguns autores chamam de TC, TF, TK. Eu prefiro só o CFK, certo? Para trabalhar. Professor, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Isso aqui você não pode errar. O que você não pode errar é a unidade. C maiúsculo para Celsius, F maiúsculo para Fahrenheit, e K maiúsculo para Kelvin. Certo? Avante, tá? Então, C, Celsius, F, Fahrenheit e K e Kelvin. Para transformar qualquer escala. Vamos ver um exemplo? Vamos logo para o exercício aqui, depois a gente vai para o exemplo. Qual a escala termométrica que também é conhecida como escala absoluta? Ou seja, aquela escala que é baseada no conceito de temperatura. Kelvin. Muito bem, quem disse Kelvin? Pronto. Aí aqui nós vamos para a transformação, para encerrar a aula.
Em uma cidade, a temperatura ambiente chegou a atingir o valor de 50 graus Celsius. Olha, eu vou chamar de C. 50. Qual seria o valor dessa temperatura se lido no termômetro na escala Fahrenheit? Ele quer saber agora quanto vale o F. Vamos voltar aqui duas casas? Olha a fórmula que eu tenho aqui. Mas, professor, tem um K aqui que eu não utilizo. Essa fórmula é para converter de qualquer temperatura para qualquer temperatura. Como eu só vou trabalhar C e F, eu vou pegar só isso aqui, certo, gente? O K você despreza. Se for C e K, você pegava essa fração e a última. Se fosse F e K, essas duas últimas. Mas geralmente é do C para o F e do C para o K, porque o C é a nossa escala. Então a fórmula é essa aqui. Opa, fui direto. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O C é o 50. Então eu já substituo. Por isso que eu disse, é bom a letra conhecida. F menos 32 sobre 9. 50 sobre 5 dá 10. Né? Toda fração é uma divisão, gente. F menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, não é? Está aqui na parte de baixo, vai passar para o outro lado multiplicando. Fica 9 vezes 10. Eu já vou adiantando aqui, ó. 90 igual a F menos 32. E o 32 que estava subtraindo passa somando. 90 mais 32 igual a F. F dá quanto, gente? 90 mais 32, 122 graus Fahrenheit. Resposta correta, letra C. E com isso, terminamos a nossa aula Tailton Achumana aquecendo. Próximas aulas a gente volta a falar agora de calor. Certo? Vamos falar de calor, de dilatação. Ainda nas próximas aulas. Não percam!